Olá, que bom ter a companhia de todo mundo para mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai explorar um tema absolutamente crucial para qualquer espaço fitness ou academia de condomínio: como proteger de verdade aquele alto investimento feito nos equipamentos. A manutenção não é só sobre apertar um parafuso solto ou limpar o suor de um banco, sabe? É sobre garantir a segurança de quem treina, assegurar a máxima eficiência mecânica de cada peça e, claro, blindar o retorno financeiro do negócio. Imaginem uma esteira ou uma estação de musculação não apenas como um monte de metal e plástico, mas como o coração pulsante que mantém as pessoas satisfeitas, ativas e treinando todos os dias. Logo de cara, a gente precisa fazer uma reflexão fundamental. Qual é o verdadeiro custo de uma máquina de academia quebrada? Geralmente, a primeira coisa que vem à cabeça é o valor daquela peça de reposição específica, ou talvez a taxa da visita do técnico, mas a realidade é que o buraco é bem mais embaixo. Negligenciar o cuidado constante gera uma reação em cadeia que vai muito, mas muito além de uma simples conta de reparo no final do mês. O impacto real desse descaso é de cair o queixo. Tem um levantamento do Sebrae mostrando que pequenas empresas do setor fitness perdem, em média, R$ 5.000 por mês apenas com o tempo de inatividade dos equipamentos. Imaginem a cena: o salão lotado numa segunda-feira à noite e a principal esteira, aquela que todo mundo quer usar, parada com um papelzinho escrito em manutenção. Isso não contabiliza só a peça quebrada. Máquina parada significa alunos frustrados, mensalidades canceladas, uma reputação seriamente arranhada no boca a boca e uma quebra total no ritmo de quem está ali para treinar duro. Bom, vamos mergulhar fundo nisso. O nosso roteiro de hoje passa pelo custo da negligência, a batalha entre a manutenção preventiva e a corretiva, os cuidados com a esteira, a manutenção de cabos de aço e, por fim, o calendário ideal para qualquer operação. Número 1. O custo da negligência. Vamos entender o perigo de esperar as coisas quebrarem. Existe um fator humano seríssimo envolvido quando a gente pula a etapa da manutenção. Olha só esses dados do American Council on Exercise. 80% das lesões em espaços de treino têm origem em equipamentos com manutenção precária. É assustador, não é? Os custos ocultos da negligência englobam riscos gravíssimos para os frequentadores. Pense no perigo: uma lona de esteira travando do nada durante uma corrida a 15 km por hora ou um cabo de aço estourando no meio de um levantamento de peso. Isso pode causar acidentes muito sérios, gerando não só dor física, mas também potenciais processos judiciais que poderão desestabilizar qualquer negócio. Além da questão da integridade física, tem a matemática pura e fria. A manutenção puramente corretiva chega a custar de 3 a 5 vezes mais do que os cuidados preventivos. Uma única esteira moderna de alto padrão parada pode representar uma perda gigantesca em receita indireta e retenção de alunos a cada semana desligada. É por isso que reparos reativos são, financeiramente falando, totalmente ilógicos. Eles transformam o que seria um pequeno ajuste mensal programado num verdadeiro rombo não planejado no orçamento. Avançando para o número 2, preventiva versus corretiva. Vamos colocar as duas abordagens na balança usando dados bem robustos do Gartner. De um lado, a preventiva. Quando aplicada com disciplina, ela resulta em apenas 2% de inatividade. Consegue aumentar a vida útil das máquinas de 50% a 100% e deixa os custos de operação super previsíveis. Dá para saber exatamente o que vai ser gasto no ano. Do outro lado, o cenário do caos. A manutenção corretiva joga a inatividade para dolorosos 15%. Ela encurta a vida útil do aparelho e gera custos emergenciais que chegam a ser 4 vezes maiores. Afinal, a quebra acontece quase sempre no pior momento possível. O retorno sobre o investimento de um cuidado programado não é só bom, é estrondoso. E detalhe, essa mentalidade preventiva tem que começar antes mesmo de ligar a máquina pela primeira vez. Olha só essa instrução de manual de fabricante. Um passo inegociável é o aterramento e a segurança elétrica. Ligar equipamentos de alto consumo como aquelas esteiras comerciais gigantes sem um disjuntor adequado e aterramento correto é literalmente como ligar uma bamba relógio. Toda a placa eletrônica fica sob risco imediato de queimar no primeiro pico de luz. E uma placa dessas pode custar meses de faturamento de um aluno. É um gasto totalmente evitável com uma simples instalação elétrica profissional. Vamos para o número 3, cuidados com a esteira, a queridinha de qualquer salão. Aqui, o grande vilão é o desgaste mecânico impiedoso. Sem a lubrificação constante e adequada entre a lona e a plataforma de madeira, o atrito é massivo. É como tentar arrastar um bloco de borracha pesado em cima de uma tábua seca. O motor passa a trabalhar num esforço extremo, muito acima da capacidade normal, só para conseguir mover a lona a cada pisada. Esse superaquecimento destrói componentes caríssimos internamente de forma silenciosa.
A vida útil do motor despenca de uns saudáveis 10 anos para menos de 2. É o tipo de negligência que corrói o lucro dia após dia sem ninguém perceber. A boa notícia é que evitar esse colapso é surpreendentemente simples. O procedimento direto é: primeiro, levantar levemente a lona e limpar perfeitamente toda a base, tirando poeira e suor. Depois, aplicar a dosagem certa, que costuma ser de 10 a 15 mililitros de silicone 100% puro. E aqui vai um alerta crítico. Nunca, jamais use óleos de motor ou desengripantes genéricos, porque eles corroem os materiais sintéticos da lona rapidinho. Por fim, é só deixar a máquina rodar numa velocidade bem baixa, uns 2 ou 3 km por hora por alguns minutos. Isso espalha o silicone de forma uniforme e cria uma camada protetora perfeita. E quando a gente fala de frequência, não dá para chutar, né? Depende inteiramente do volume de uso. Em academias com um nível pesado, onde a esteira roda mais de 5 horas semanais direto, a lubrificação tem que ser uma rotina sagrada mensal, sem exceções. Já em condomínios ou uso residencial com tráfego mais leve, dá para espaçar para cada 4 ou 6 meses. Seguir um cronograma baseado no uso real da máquina, e não apenas no calendário, é a única garantia absoluta de ter o equipamento rodando suave por anos a fio. Passando para o número 4, manutenção de cabos de aço. Indo agora para a área de força, tem um detalhe mecânico fascinante sobre as polias. Existe uma máxima entre engenheiros de equipamentos que diz: o cabo nunca rompe por tensão, ele rompe porque perde a têmpera e quebra como vidro. Mas o que isso significa na prática? Os cabos estão o tempo todo fazendo curvas bem fechadas ao passar pelas polias de metal. Com o vai e vem constante, o atrito esquenta a estrutura interna do aço e o metal perde a flexibilidade de fábrica. O resultado, ele endurece progressivamente até o ponto em que, sob qualquer pressão mais forte, ele simplesmente estilhaça. E essa dinâmica estrutural derruba um mito gigantesco, o de que colocar um cabo de aço mais grosso vai magicamente parar de romper. Na verdade, os cabos padrão já suportam tranquilamente mais de 500 kg de pura tensão linear, o que é mais do que suficiente para qualquer exercício humano. A armadilha é que os cabos mais grossos são muito mais rígidos, então eles sofrem e resistem muito mais para conseguir fazer aquela curva apertada da polia, fadigando e quebrando bem mais rápido que os finos. O segredo da prevenção é inspecionar com lupa a área exata onde o cabo faz a curva nas roldanas. É ali que o desfiamento começa. E claro, garantir uma instalação limpa, sem deixar o cabo torcer no próprio eixo, é vital para prolongar a vida útil. Para fechar com chave de ouro, número 5, o calendário ideal. O grande segredo para tudo isso funcionar e não sobrecarregar a equipe é a organização fragmentada. Transformar o processo num hábito leve, diariamente o foco é cosmético e de preservação da pintura, limpar rigorosamente a poeira e aquele suor que é super corrosivo. Semanalmente, uma varredura visual em busca de parafusos soltos pela vibração, cabos começando a descascar e correias irregulares. Mensalmente, entra aquela rotina sagrada de lubrificar os decks das esteiras e ajustar articulações mecânicas. E por fim, anualmente, chama-se a revisão técnica profissional mais profunda, checando motores e a rede elétrica. É uma estrutura totalmente viável para qualquer tamanho de operação. Além desse calendário impecável, não podemos esquecer do ambiente em si. Manter a temperatura da sala entre 18 e 25 graus previne muito o superaquecimento dos motores nos horários de pico. Outro ponto essencial que passa batido: instalar os equipamentos em superfícies perfeitamente niveladas. Um piso irregular faz a máquina balançar em exercícios pesados e essas microvibrações literalmente torcem e destroem as soldas do chassi de metal com o tempo. E claro, sempre usar peças de reposição originais e manter um registro detalhadíssimo num livro de manutenção. Isso transforma a gestão do espaço num processo altamente inteligente e previsível. Para encerrar nossa análise, fica essa provocação fundamental. A escolha agora é clara: cruzar os braços, ignorar os pequenos sinais e esperar por uma quebra caríssima, que com certeza vai frustrar todo mundo de surpresa, ou decidir investir no tempo de atividade a partir de hoje. Assumir as rédeas com uma postura proativa salva muito dinheiro a médio prazo, eleva o padrão de excelência do espaço e garante segurança máxima para quem pisa ali. O conhecimento para blindar esses ativos já está na mesa, agora é só agir com estratégia. Muito obrigado por acompanharem mais essa nossa conversa e até a próxima!